Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise de hoje. O material que a gente tem aqui são trechos do livro Essencialismo, do Greg McKeown. A proposta é bem direta, né? Focar no que importa de verdade, aprender a tirar o resto e, assim, fazer a diferença. Exato. Essa coisa da sobrecarga, sabe? Correr pra todo lado e sentir que não sai do lugar, e acho que muita gente se identifica, né? Ou aquele sim que a gente dá e depois pensa, por que eu fiz isso? Hoje a ideia é ver como esses textos podem dar uma luz, entender o essencialismo na prática. Pois é. E o essencialismo, como está descrito aí nas fontes, não é só sobre gerenciar o tempo, não. É mais profundo, é uma disciplina mesmo, um método sistemático, baseado naquele princípio, menos mais melhor, né? O Vinegar Ababessar. Menos mais melhor, gostei. A ideia é parar de vez em quando e se perguntar, tô colocando minha energia nas coisas certas? Porque assim, tem muita coisa boa por aí, mas essencial mesmo, poucas. Vamos começar então pelo problema. O que o essencialismo quer resolver? As fontes falam do não essencialista. Quem é essa pessoa? O não essencialista é aquele que tenta abraçar o mundo, sabe? Reage sempre ao mais urgente, diz sim pra tudo, pra agradar, pra evitar conflito, vive apagando incêndio. Tem até a história pessoal do autor, né? Que ele contou, foi bem marcante pra mim. Ele foi pra uma reunião de trabalho e a esposa no hospital, com a filha recém-nascida, só pra não desagradar o chefe. Nossa. E ele falou do arrependimento depois, percebeu o custo real daquele sim que não devia ter dado. É um exemplo forte. E essa mentalidade, muitas vezes, vem do que o texto chama de paradoxo do sucesso. Paradoxo do sucesso, como assim? Parece estranho, né? Mas é assim. Você tem clareza, foca no que importa. Isso te leva ao sucesso. Só que o sucesso traz mais opções, mais convites, mais oportunidades. Ah, entendi. E aí a pessoa se perde. Exatamente. Esse monte de opções acaba diluindo o foco. E, ironicamente, você perde aquela clareza que te levou ao sucesso em primeiro lugar. O Jim Collins viu isso em empresas que quebraram por causa da busca indisciplinada por mais. Faz todo sentido. E por que isso é tão comum hoje em dia? Bom, os textos apontam umas 3 coisas. Primeiro, a quantidade absurda de escolhas. É muita opção para dar conta. O Peter Drucker já alertava disso, né? A necessidade de se autogerenciar. Segundo, a pressão social, que hoje, com tecnologia, é enorme. Não é só excesso de informação, é excesso de opinião alheia sobre o que a gente devia fazer. Verdade. E o terceiro? O terceiro é o mito de que dá para ter tudo. Aquela ideia de que você pode encaixar mais e mais coisas na vida. O texto até lembra que a palavra prioridade por séculos era singular. Só no século XX que começaram a usar no plural. Como se desse para ter várias primeiras coisas, né? Nossa, que interessante isso da palavra prioridade. Nunca tinha parado para pensar. Ok, então essa é a armadilha. E qual a saída? O que o essencialista faz? O essencialista adota o menos mais melhor. É escolher viver por design, sabe? Não por padrão, reagindo a tudo. E a base disso, segundo as fontes, são 3 crenças, 3 verdades fundamentais. Quais são elas? A primeira, eu escolho. A segunda, apenas poucas coisas realmente importam. E a terceira, posso fazer qualquer coisa, mas não tudo. Essa primeira eu escolho. Parece simples, mas acho que tem uma profundidade aí, né? Tem sim. O autor conta uma história dele mesmo, de quando percebeu que não tinha escolhido fazer uma coisa errada, mas tinha escolhido por omissão, por não escolher parar. Reconhecer que a gente tem o poder da escolha, mesmo quando parece que não, é o primeiro passo para sair do automático. É libertador. Entendi. E a segunda? Apenas poucas coisas importam. Essa exige discernimento. É aí que entra o princípio de Pareto, o 80-20, a lei dos poucos vitais. Entender que nem todo esforço traz o mesmo resultado. Poucas coisas concentram a maior parte do impacto. Tipo o Warren Buffett que você mencionou? Exato. Ele foca os investimentos dele em pouquíssimas empresas que ele entende muito bem. Outro exemplo é a lei da potência, que diz que a contribuição de algumas pessoas ou atividades pode ser muito, muito maior que a média. O essencialista, então, investe tempo para achar essas poucas coisas que realmente fazem a diferença. Porque o retorno compensa. Certo. E a terceira verdade? Posso fazer qualquer coisa, mas não tudo. Essa dói um pouco, né? Porque a gente quer fazer tudo. Dói.
Mas é a realidade. Isso nos leva para os trade-offs, as escolhas estratégicas. Não dá para ser tudo para todos. A Southwest Airlines que o diga. Exatamente. Eles escolheram ser a melhor em baixo custo e abriram mão de um monte de coisa para isso. Sem primeira classe, sem comida, voo ponto a ponto, aceitaram um trade-off. E deu certo para eles, ao contrário da Continental Light, que tentou ser as duas coisas. E quebrou a cara, né? O Michael Porter alerta muito sobre esse perigo de tentar ficar em cima do muro estrategicamente. E na vida pessoal, ignorar esses trade-offs também é complicado. Complicadíssimo. Tentar fazer tudo acaba levando a sacrifícios que a gente não escolheu, acontecem por padrão. A história da ex-CFO do Lehman Brothers, a Erin Callan, é um exemplo disso. O trabalho foi consumindo a vida dela aos poucos porque ela não fez escolhas conscientes sobre limite. É um alerta importante. O ponto central é esse. Ou a gente faz as nossas escolhas, ou os outros, chefe, cliente, família, vão fazer pela gente. Ter clareza do essencial, como no credo da Johnson & Johnson, que colocou o cliente antes do acionista. Isso permite tomar decisões difíceis, como foi no caso do Tylenol. Muda a pergunta, então. Muda. Não é o que eu tenho que abrir mão, mas sim no que eu quero apostar alto. A analogia do fogão de 4 bocas é forte. Família, amigos, saúde, trabalho. Isso. Qual boca você vai desligar conscientemente para poder focar nas outras? É uma escolha difícil, mas necessária. Várias práticas. Uma delas que você até mencionou, que te chamou a atenção, é criar espaço para pensar. Isso, parece tão contraintuitivo hoje em dia, né? Parar para pensar. Pois é, mas as fontes defendem que é vital. Senão a gente só reage. Tem um exemplo do CEO do LinkedIn, Jeff Weiner, que reserva tempo na agenda só para pensar. Blocos vazios. E o Bill Gates com as Think Weeks, sem celular, sem e-mail. Exato. Até o Isaac Newton precisou de isolamento para desenvolver as teorias dele. Pequenos hábitos também ajudam, tipo ler algo inspirador por 20 minutos de manhã. Criar esse respiro. Outra abordagem interessante é olhar o mundo como um jornalista, buscar o lead. Isso. A história da Nora Ephron é ótima, ela achando que o importante eram os detalhes dos palestrantes. E o editor falando, não, o lead não vai ter aula quinta-feira. É isso. Filtrar o ruído e achar o ponto principal. O texto sugere ouvir o que não é dito, manter um diário para identificar padrões. E ir a campo, sabe? Entender o problema real. Como a Jane Chan fez com os berços em Brace Nest, percebendo que o problema não era só o custo, mas a falta de eletricidade constante nos vilarejos. E aí vem duas sugestões que parecem quase, sei lá, proibidas hoje em dia. Brincar e dormir. Parece, né? Mas são fundamentais segundo o essencialismo. O brincar, fazer algo só pela alegria de fazer, é visto como crucial para a criatividade, para a adaptação. O texto cita o Stuart Brown, pesquisas com animais, empresas como a Pixar que incentivam um ambiente mais lúdico. É resgatar um pouco aquela curiosidade infantil, talvez. Exatamente. E o sono? Nossa, esse o livro pega pesado. Proteja o ativo. A história do executivo que teve o burnout por falta de sono é assustadora. É um alerta forte. Dormir não é luxo, é manutenção básica da nossa ferramenta principal, o cérebro e o corpo. O estudo clássico dos violinistas mostrou isso. Os melhores não só praticavam mais, eles dormiam mais. Quase 9 horas por noite mais cochilos. E a privação de sono afeta o desempenho como se a pessoa estivesse alcoolizada. É isso. É o que as pesquisas indicam. Afeta a cognição, tomada de decisão, criatividade. O cérebro precisa do sono para consolidar memórias, resolver problemas. Não é à toa que líderes como Jeff Bezos defendem 8 horas de sono. Talvez o estigma de dormir é para os fracos esteja mudando. Tomara. Proteger o sono é essencial. E por último, para escolher onde focar, a dica é selecionar. Com muito rigor. Muito rigor mesmo. A ideia é dizer sim só para aquele top 10% de oportunidades, aquelas que são um sim claríssimo. É exatamente isso que eu procuro. E usar critérios avançados, né? Isso me inspira, usa meus talentos únicos, atende a uma necessidade real. Isso. A empresa Vitzel é um exemplo extremo. Preferem ficar com menos gente do que contratar alguém que não seja o encaixe perfeito. O lema é, se não for um sim claro, então é um não claro. Gosto dessa clareza. A dica prática dos critérios mínimos e ideais também parece útil.
3 mínimos para passar e pelo menos 2 ideais para ser um sim. Ajuda a filtrar, né? Senão a gente se afoga nas possibilidades. Ok, então já entendemos como explorar e selecionar o essencial. Agora vem a parte difícil: eliminar o resto. Essa parte exige coragem. Coragem para dizer não. As fontes lembram da Rosa Parks, um não que mudou a história. Ou Stephen Covey escolhendo passar tempo com a filha em vez de ir num evento importante. São escolhas. O medo de desagradar, do constrangimento social, muitas vezes paralisa a gente. Mas o Peter Drucker, que era mestre em dizer não com elegância, dizia que a eficácia vem daí. A chave é separar decisão do relacionamento, né? Exato. Um não claro e respeitoso é muito melhor que um sim ressentido ou que você não vai cumprir direito. O texto até dá um repertório de nãos. Ah, é? Tipo o quê? Tipo, fico lisonjeado, mas não posso agora. Não posso fazer X, mas talvez possa Y. Usar respostas automáticas de e-mail para ganhar tempo, até usar humor. É uma habilidade a ser desenvolvida. Dominar o não elegante. Gostei. E para saber o que eliminar, precisa de quê? Precisa de clareza de propósito. O livro chama de intenção essencial. Ele contrasta aquelas missões de empresas super vagas que não dizem nada. Ah, tipo ser líder global em soluções sinérgicas. Exato. Com intenções claras, tipo a da fundação do Brad Pitt. Construir 150 casas sustentáveis em Nova Orleans. Ou a campanha no Reino Unido. Colocar todos online até 2012. São específicas e mensuráveis. Isso. Uma intenção essencial responde: se a gente pudesse ser excelente em uma coisa só, qual seria? E também, como a gente vai saber que conseguiu? Isso evita dispersão, o tudo é importante. E além da clareza, precisa de desapego, né? Para largar o que não é mais essencial. Fundamental. Superar o viés do custo irrecuperável. Sabe aquela coisa de continuar num projeto ruim só porque já gastou muito tempo ou dinheiro nele? O exemplo do Concorde. Exato. Ou o efeito dotação. A gente valoriza mais o que já tem, só por ser nosso. O antídoto é perguntar: se eu não tivesse isso hoje, quanto eu me esforçaria para conseguir? É um bom teste. Admitir que errou para poder seguir em frente. E questionar o status quo. Testar se certas atividades ainda fazem sentido. O tal do piloto reverso. Parar de fazer algo e ver se alguém sente falta. Como o executivo que parou de publicar um relatório e ninguém notou. Que libertador deve ter sido. Gosto também da metáfora de editar a vida. Sim, como um editor-chefe. Cortar o que não serve, o supérfluo. Condensar, fazer mais com menos. Corrigir o que está desalinhado com a intenção essencial. E, importante, editar menos. Exercer a restrição. Não precisar ter opinião sobre tudo, responder tudo na hora. É um processo constante de refinamento. E, por fim, para eliminar mesmo, precisa de Limites. limites claros. Hoje em dia, com a tecnologia, as fronteiras entre trabalho e vida pessoal ficaram muito borradas, né? Totalmente. As histórias do livro são inspiradoras. A moça que disse não para chefe para poder planejar o casamento. O Clayton Christensen protegendo os fins de semana para a família e para a fé dele. São exemplos de que limite não é fraqueza. Pelo contrário, é força. É proteger seu tempo, seu foco, sua energia. Se a gente não põe limite, os outros definem nossas prioridades. A analogia da cerca no parquinho. É ótima. A cerca não prende, ela cria um espaço seguro para brincar livremente. Limites criam liberdade. E isso inclui não roubar os problemas dos outros. A história dos pais que sustentavam um filho de 25 anos, impedindo ele de amadurecer. A gente precisa deixar cada um cuidar do seu gramado. Definir o que é inegociável, os deal breakers, e comunicar isso. Exato. Contratos sociais claros com as pessoas ao redor. Ufa, eliminar dá trabalho, hein? Mas ok, escolhemos essencial, eliminamos o resto, e agora, como fazer a execução fluir melhor, sem tanto esforço? Aí entram as estratégias de execução. A primeira é criar buffers, margens de segurança. Como dirigir deixando espaço do carro da frente? Isso. O não essencialista sempre acha que tudo vai dar certo, subestima o tempo. O essencialista espera o inesperado, planeja com folga. O exemplo da Noruega com o fundo do petróleo versus o Reino Unido que gastou tudo. Mostra a diferença de mentalidade. Preparação extra, então, como o Amundsen na corrida para o Polo Sul.
Exatamente. E adicionaram 50% de buffer nas estimativas de tempo. A gente sempre acha que vai levar menos tempo do que leva. É a falácia do planejamento. E fazer planejamento de cenários. E se isso acontecer? Boa dica. Outra técnica é subtrair obstáculos. Isso. Em vez de só adicionar mais esforço, focar em remover o que está impedindo o progresso. Achar o gargalo, o caminhante mais lento, como no livro A Meta. Achar o herb. Exatamente. Para isso, precisa ter clareza do objetivo final. Depois, identificar qual é o principal obstáculo que está segurando tudo. E aí, prioridade total em remover esse obstáculo. Pode ser algo interno, como o perfeccionismo, ou externo, como a falta de tempo da esposa no exemplo do autor. Ele identificou isso como o gargalo familiar e agiu para liberar o tempo dela. Interessante essa abordagem de remover em vez de adicionar. E celebrar o progresso. Pequenas vitórias. Fundamental para manter a motivação. As fontes citam pesquisas que mostram que progresso num trabalho significativo é o que mais motiva as pessoas, mais que reconhecimento ou dinheiro. O programa das multas positivas da polícia é um exemplo disso. Sim. Recompensar o bom comportamento em vez de só punir o ruim teve um impacto enorme na reincidência. A ideia é começar pequeno para criar momentum. Focar no progresso mínimo viável e na preparação mínima viável. Só para começar, né? Isso, para engrenar. Visualizar o progresso também ajuda. E para tornar tudo mais automático, a rotina. A rotina é poderosa. O exemplo do Michael Phelps é incrível. Aquela rotina pré-competição super detalhada, a visualização. Assistindo a videotape. Exato. A neurociência explica. Quando a gente repete algo, o cérebro cria caminhos neurais. A tarefa vira automática, vai para os gânglios basais. E isso libera a mente consciente para outras coisas. Então a rotina certa não mata a criatividade? Pelo contrário, libera, economiza nossa força de vontade, nossa energia mental, para coisas que realmente exigem pensamento criativo. As fontes dizem que uns 40% das nossas escolhas diárias são hábitos inconscientes. Então, melhor escolher bem quais hábitos a gente quer ter. Faz sentido. E as dicas são: usar gatilhos que já existem, criar novos, fazer o mais difícil primeiro. Variar um pouco as rotinas para não ficar chato e focar em mudar uma rotina de cada vez. E por último, para manter tudo isso funcionando no dia a dia, foco no presente. Foco no o que é importante agora, o acrônimo WIN. Evitar ficar preso no passado ou ansioso com o futuro. Viver o Kairos, o tempo oportuno, não só o Cronos, o tempo do relógio. Isso, a experiência do autor no aeroporto é bem prática. Ele estava sobrecarregado, aí parou, respirou, arrumou as coisas, listou, priorizou só o agora, tirou o futuro da cabeça naquele momento. Como o Jiro Ono fazendo sushi, totalmente presente. Exatamente. Estar presente mentalmente, onde quer que a gente esteja fisicamente. Práticas como o Mindfulness ajudam. Ou pequenas pausas de transição, como chegar em casa e respirar fundo antes de entrar. A pausa que refresca. Essa mesma. Ajuda a mudar o foco conscientemente. Bom, então, para a gente ir fechando essa nossa exploração, o essencialismo é essa busca contínua, né? Isso. Disciplinada pelo que é vital. Fazer menos coisas, só que melhor, com mais impacto. É uma escolha consciente a cada momento. Exato. E os benefícios que o livro promete são mais clareza, mais controle sobre a própria vida e mais alegria na jornada. Viver com significado, sabe? Sem tanto arrependimento. Gandhi é citado como o exemplo dessa redução ao essencial para poder focar numa missão maior. E não é só para a vida pessoal, né? Vale para equipes, para liderança também. Clareza de propósito impulsiona o sucesso coletivo. Com certeza. As escolhas essenciais acontecem em todos os níveis, nos pequenos e nos grandes momentos. Para nossa reflexão final, aquela imagem do pai revendo os vídeos da filha é muito forte. É sim. Ele percebeu que filmou todos os lugares, o entorno, mas quase não filmou o rosto dela. Focou no não essencial e perdeu o principal. Deixa a gente pensando no que a gente está focando de verdade na nossa vida. É a pergunta que fica, né? O que é essencial? E a instrução radical: elimine todo o resto.
que essa pergunta guie nossas próximas escolhas.